Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente está trazendo informações de qualidade aqui sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está começando do zero, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, para que a gente consiga trazer tópicos que caem na prova de certificação, tópicos do dia a dia aí de quem trabalha com banco de dados Oracle. E toquei com o JP mais uma vez. Tudo bem, JP? Tudo bom, Guilherme? Com você? Show de bola, meu irmão. Show de bola. Vamos lá, cara. Hoje é um assunto com base aí numa dúvida de um aluno, né, cara? Que ele realmente ficou na dúvida aí a respeito, numa aula específica, né, sobre gerenciamento de Andu, que você chegou a fazer uma referência aí sobre a questão da marca d'água, né, que é a High Water Mark, né? Colocando em inglês aí. Eu acho que é um ponto que é interessante, né, cara, para a gente poder mostrar conceitualmente que é um conceito que é um pouco mais baixo nível, né, quando se fala de banco de dados, de segmentos, né? Mas acho que é importante a gente reforçar esses conceitos sempre, né, cara? Até acrescentando esses conteúdos, assim, em formato de podcast, que realmente é um tema muito conceitual, que envolve muito essa parte de reorganização, de fragmentação, e tem alguns detalhes importantes aí pra gente poder falar, né, cara? Exatamente. É um tema bem interessante que a gente volta, né, quando a gente fala de High Water Mark, a gente está falando, traduzindo a marca d'água mesmo, né? E aí a gente volta naquela parte estrutural, né, aquela arquitetura de armazenamento do Oracle, né? A gente fala de bloco de sistema operacional, a gente fala do Oracle Data Block, do Extent, do segmento, né, o Segment, Tablespace, Data File. Então, é um tema realmente que envolve essa estrutura, tanto lógica quanto física, né, de armazenamento do Oracle Database, tá? Então, é realmente um item importante, né, que também está ligado à questão de performance, né, a High Water Mark, em linhas gerais. Então, é um tema que a gente vai abordar aqui, que acho que é bem interessante, e foi bem oportuna nessa pergunta, né, acho que foi do Gabriel, né, Luiz Gabriel Dias Oliveira. Luiz Gabriel. Isso. Para esclarecer, porque a gente, às vezes, a gente não encontra tantas referências, né, na documentação, falando de forma abrangente sobre esse tema, né, que acaba sendo, na verdade, um conceito, né? Ele não é um componente Oracle, ele é um conceito, né? E aí é importante a gente dizer aqui como funciona, né? Que a gente cita durante as aulas, né? Na aula de arquitetura de história, a gente comentou sobre isso. Acho que é bom esclarecer realmente, falar um pouco melhor sobre esse tema, né? Show de bola, meu camarada. E vamos lá, cara. Acho que é importante a gente realmente... acho que é engraçado que nesses podcasts a gente sempre volta no conceito, né? No conceito, vamos lá, o que é uma instância, o que é um database? Nesse caso, a gente está falando muito da camada aí do database, né, que tem a estrutura de storage, né, e assim como você falou, nós temos a estrutura física, que envolve basicamente os blocos do sistema operacional, os data files, né, e nós temos a estrutura lógica, que aí nós temos as tape spaces, os Oracle Data Blocks, os extends e os segmentos, né. E eu acho que é importante a gente ter muito bem reforçar esses conceitos, né? Como que o pessoal não entende, né? Que, cara, quando tem algum problema lá na frente, a gente vai voltar no conceito, cara. Quando tem alguma coisa que você não entendeu muito bem, que tá lento, que precisa mudar, que não precisa, cara, vamos voltar no conceito. Então, sempre reforçar o quanto que essa base é importante, né, cara? Cara, tá ali, ó, Beabá, aquela primeira imagem ali da arquitetura do Oracle Database, aquele livro lá de concepts, né, de conceitos, que eu acho que muitas vezes ele é ignorado por muita gente, né, porque é algo que normalmente é muito grande, é muita teoria e tal, e, cara, vai chegar em momentos aqui na prática que você vai precisar desses conceitos, né, então são conceitos fundamentais que não tem como a gente fugir, né, JP? Não tem, porque realmente é a base de tudo, né? Antes de você começar a administração, você precisa entender como funciona, né? Toda essa parte, principalmente dando nome aos bois, nessa parte de armazenamento físico e lógica, para realmente você conseguir entregar o melhor resultado em cima daquele ambiente, né? Porque se você começar errado ali na implementação do ambiente, a chance de as coisas ficarem mais difíceis de serem administradas na sequência é muito grande, né? Então é importante você ter esses conceitos inicialmente, saber como funciona, para você realmente aplicar as melhores práticas, melhores técnicas, né? Sempre de acordo com a documentação, acho que é importante, né? Para você ficar respaldado, né? Futuramente ter alguma questão e, de repente, possa até vir ser questionado pelo suporte, pelo mecanismo como foi feito, de não seguir uma boa prática, né?
Então é importante ter esses conceitos bem estabelecidos, né? O Guilherme já falou, né? DataFile e o bloco sistema operacional, a parte física, né? Do armazenamento. E a gente tem outros itens, né? Como o Oracle Data Block, né? Que um bloco do Oracle representa alguns tamanhos de bloco sistema operacional, né? Então, um data block ele pode ter N data block, se não me engano, é 8, né? O default. Mas você pode configurar isso para outros tamanhos aí, vai depender também da arquitetura de servidor que você está utilizando, sistema de arquivos, né? Vai influenciar também na sua tomada de decisão. Característica do banco, né? Exatamente. Se é um DW, se precisa de muito table scan, né? Muita leitura. Exatamente. Então, e os extents são compostos de diversos data blocks e os extents, os segmentos compõem diversos extents. E os segmentos, por fim, são realmente, a gente pode dar nome como tabela e índice, né? Que já estão naquela camada do table space. Talvez seja, junto com o DataFile, né, os termos mais conhecidos quando a gente fala de armazenamento, né? Então, em linhas gerais, quando a gente falar de segmento, a gente está falando de uma tabela, de um índice, de um lobby, por exemplo, né? Então, os mais populares são tabela e índice mesmo, né? E um tablespace, ela pode ter um ou mais data files, né? E é aquela parte física, né? E o tablespace é a parte lógica, né? Então, retomando um pouquinho aqui, Guilherme, não sei se você já a gente pode seguir para falar um pouco mais sobre a High Water Mark, né? Então, quando a gente tem a High Water Mark, a gente pode fazer analogia até pelo conceito que é dado, né? Por exemplo, com aquela caixa d'água, né? Você tem a caixa d'água ali tem na sua casa, tem no seu prédio, né? Que ela, quando começa a descer o nível da água, você consegue enxergar, né, na caixa d'água, até onde que o nível chegou da água, né, quando estava cheia. Então, é mais ou menos esse conceito, na verdade, esse conceito, né, é aplicado para quando a gente tem um segmento, né, e no caso, por exemplo, o mais comum é a tabela, que ela chega num nível de utilização, né, ou seja, num nível de blocos utilizados, né, marcados como usado pelo Oracle mesmo, e de repente você, por exemplo, faz um delete, né, que você libera aquele bloco, mas ele continua marcado pelo Oracle como usado, né? Então, isso significa que para algumas operações, o database ele entende que aquele bloco ele está alocado e você talvez não consiga reutilizá-lo ali. Por isso que algumas operações que envolvem a questão de performance mexam com esse tamanho da tabela, né? Você talvez não consiga voltar o tamanho original da tabela, né? Mesmo que seja uma tabela que ela tenha, ela seja muito volátil, né? Tem um volume muito grande de transação envolvendo muitas deleções, por exemplo, você não consiga reutilizar aqueles espaços adequados, aquela linha contínua de blocos para poder abrigar o novo dado, né? Então, você acaba criando esses buracos que os blocos ficam marcados e você não consegue utilizar ele na sequência e também não consegue reduzir o tamanho da tabela mais. Então, a tabela, ela continua no nível crescente ali dentro do seu table space, proporcionando a questão da performance, né? Porque o tamanho do objeto acaba sendo influenciado, né? Porque são mais blocos a serem percorridos quando a gente tem, por exemplo, Full Table Scan, né? Então, o Full Table Scan, ele percorre a tabela por completo, né? Para trazer as informações que você está buscando. Geralmente, quando você não restringe, né? Na sua consulta, a informação que você quer realmente trazer, acaba trazendo tudo e, por consequência, percorre a tabela por completo. Com isso, mais blocos a serem percorridos, maior tempo para trazer o select e, consequentemente, a performance acaba ficando degradada do ambiente, né? Não sei se eu consigo explicar bem, Guilherme, que realmente é um conceito meio a gente não está habituado, né, a falar muito sobre esse conceito. Cara, né? Fantástico. E eu acho que não tem como a gente falar de High Water Mark, né, da marca d'água, se a gente falar dos comandos DML, né, cara, que é o Insert, Update e Delete. O quanto que isso influencia, né? Então, quanto mais insert você fizer, naturalmente, né, mais database blocks ele vai alocar para aquele segmento específico, né? Mais aquele segmento vai estar crescendo. E aí, cara, a relação que a gente tem para a gente conseguir entender, né, cara, que dentro desse processo em si, cara, é fundamental que a gente tenha esse nível de entendimento, né, cara? Que aí você faz o insert, você sobe o nível, exatamente o contexto aí que você falou do exemplo da caixa d'água, né, cara? E quando você faz um delete, a água diminui, né?
E aí, cara, muitas vezes você vai ficar com aquele buraco ali, que muitas vezes não vai conseguir ser reutilizado, né? E que muitas vezes realmente a gente não consegue. Pode ter o nosso banco totalmente fragmentado, né? Eu acho que a gente já viu muitos casos aí, de às vezes o banco, 30% do banco ser fragmentação, né? E ter, isso você falando de bancos de teras, né? O impacto que isso causa dentro do banco de dados, né, JP? Exatamente, está diretamente ligado à performance, né? E assim, também na parte de recuperação de espaço, né? Às vezes talvez seu ambiente seja pequeno, o suficiente para você não precisar se preocupar tanto com reorganização, com performance, mas também pequeno o suficiente para você não, caso você precise expandir, ter uma massa de dados, talvez não consiga abrigar. Então, muitas atividades envolvem uma consequência, né? Você tem um problema, que é a fragmentação que existe, por exemplo, você não conseguir alocar adequadamente esses blocos mais, e você vem com a reorganização, que aí você vai estar liberando espaço, consequentemente, você vai estar liberando também, proporcionando performance para o ambiente, né? Então, você mata a questão da high water mark, né? Você traz ela de volta para um nível próximo de utilização mesmo, né? Então, você acaba matando duas situações com uma operação, ou uma ou outras operações únicas, né? Mas com o mesmo fim, com o mesmo objetivo, no final das contas, né? Que é fazer melhor utilização do seu armazenamento, né? E a performance acaba sendo até, em muitos casos, a consequência, né, de você fazer isso aí. Então, realmente importante. É importante você, no ambiente, você conseguir identificar quais são esses objetos que são passíveis de operações para reorganização, né? Que, com certeza, se você olhar a parte da tabela, fatalmente, se tiver uma carga muito grande de DML, né, Search, Update, Delete, você vai ter situações com a marca d'água lá em cima, com a High Water Mark, né? Muito bom, JP. E, cara, acho que um ponto importante também de abordar aqui, se nós temos alguma forma de verificar essa marca d'água, né, cara? E antes da gente entrar em alguns cenários práticos, né, do que a gente consegue diminuir a marca d'água, o que não consegue, acho que tem alguma DBA aí, cara, alguma view interna do dicionário de dados para a gente poder monitorar esse cara? Nós temos a DBA High Watermark Statistics. Ela tem poucas colunas, né? São 6 colunas e realmente tem um campo lá que é o High Water, na verdade, né? Que vai mostrar o valor estatístico mais alto, né? Que tem ali, e você vai poder usar isso aí a nível comparativo, né? Tipo, o último valor e o nível atual para você conseguir realmente conseguir determinar se você precisa operar algum tipo de operação envolvendo, né? Que possua essas marcas d'água, né? Então, é uma view que você pode consultar. Lembrando também que no suporte da Oracle você vai encontrar alguns scripts que eles fornecem também, que eles utilizam alguns mecanismos, tá, para você conseguir, para te trazer, na verdade, assim, objetos que são fragmentados, que consequentemente se encaixam na questão da high water mark, né? Então, são duas vias bem interessantes, e claro, vai ter aquelas que você vai ter por assimilação, né, na vivência do dia a dia, você vai conseguir monitorar a quantidade de inserts, updates, deletes que são feitos naquela tabela, que com certeza também você vai acabar caindo nessa situação da high water mark, de precisar realmente elencar, né, esse objeto para poder ser reorganizado, né? Show de bola, JP. E o Matheus perguntou aqui, cara, o SMON participa desse processo? E, cara, lembrando aqui o conceito realmente, né? Quando a gente fala de high watermark, a gente está falando realmente da parte de storage, né? De database, né? Da estrutura física e lógica de storage. Na verdade, é uma estrutura até mesmo mais a nível de segmento interna dentro do banco de dados do que os data files em si, né? E o SMON, o System Monitor, basicamente, ele é um cara que fica monitorando aí quando ocorre uma falha na instância Oracle e faz aquela recuperação realmente do banco de dados, né? Então, isso não vai interferir do SMON, tá? Por exemplo, fazendo a questão de estar fragmentando objetos. Não, o System Monitor realmente ele tem uma relação bem próxima da instância, e o que vai ter realmente relação, cara, é o nível das transações que estão acontecendo dentro do seu banco de dados, né? Então, quando você está fazendo, por exemplo, um insert, um update, um delete, um DML em si, aí, cara, você realmente tem uma relação direta. Você concorda, cara? É isso mesmo? Concordo, é exatamente isso.
a gente está realmente ligado com uma questão de armazenamento, né? A high water mark, em linha geral, ela não é um erro Oracle, ela não é um problema Oracle, digamos assim, né? Ela é uma consequência de utilização do ambiente, né? E que, em diversos aspectos, né, do banco de dados, ele precisa de manutenção, né? Para você conseguir atingir. Então, é como funciona e, eventualmente, você precisa realmente fazer as suas reorganizações, né? Então, não é um problema e não é o erro Oracle, né? E tampouco não é utilizado monitorado pelo SMO, né? É uma parte realmente de armazenamento, né? E é uma consequência do dia a dia de utilização mesmo. Exato, cara. O SMO é um cara que ele recupera depois que a instância foi abortada aí, né? Uma falha da instância, o SMO vai fazer as recuperações, mas não necessariamente ele vai fragmentar alguma coisa durante esse processo. Então, espero que tenha respondido aí, Matheus. E, cara, tem uma dúvida do Jonas também. Os blocos não utilizados abaixo da marca d'água são backupeados pelo RMAN também? Acho que é uma excelente pergunta também, né? Porque o RMAN, ele faz uma recuperação física, né, dos arquivos que estão lá. Então, do jeito que está aqui, se você recuperar do lado de lá, ele vai ficar do jeito que está aqui, né? Perfeitamente, Guilherme. Você fez a excelente colocação. RMAN é físico. Então, por isso que quando a gente recupera um backup, né, a gente vai fazer migração via RMAN para um outro ambiente, enfim, até mesmo criação de um banco standby via Taguard, né, utilizando o Taguard, a gente tem exatamente fisicamente igual. Isso significa que a fragmentação vai igual, os blocos vazios vão na mesma posição, assim como os utilizados. Então, via RMAN, você acha que não consegue ter uma possibilidade de fazer isso, a não ser que você utilize fora do full, né, alguma estratégia ali que você utilize somente aquela opção de fazer de blocos alterados, né, que vai reduzir, mas eu acho que não se encaixa muito nessa questão mesmo de você fazer definição, de fazer só backup dos blocos ocupados, né, por exemplo. Então, como é físico, você vai recuperar só um tablespace, por exemplo, o tablespace vai ali com os data files como eles são, né, que é a parte física, né. Então, exato, você não vai tirar essa fragmentação, não. E até mesmo em cima do que você falou, eu lembrei do conceito do DataGuard físico e do DataGuard lógico, né? Que o DataGuard lógico é um SQL apply. Então, ele vai pegar o comando e vai executar lá. Já o físico, ele vai pegar bloco a bloco e vai mandar do outro lado, né? Então, são conceitos aí importantes, realmente, que, cara, se você estiver utilizando a RMAN, realmente, ele vai trazer exatamente igual, vai levar exatamente aquela imagem física ali daqueles arquivos para o backup e tudo que tiver dentro daquele arquivo físico, ele vai estar continuando. E aí, JP, eu acho que vale a pena a gente começar a aprofundar agora em alguns contextos práticos, né? A gente já falou bastante que o delete é um dos principais causas aí quando a gente fala de fragmentação, quando a gente fala de manter a high watermark lá em cima, né? Uhum. E, cara, um cara que pode evitar isso é o truncate, né? Mas a gente sabe que não é um comando tão flexível assim, né? O truncate, ele não tem o where, né? Então, obviamente, você vai mandar a tabela toda para o espaço, né? Ela vai permanecer, vai ficar zerada, né? E esse cara, efetivamente, ele tira a marca d'água. Exatamente porque ele percorre tudo, né? Ele vai zerando tudo, vai zerando bloco a bloco ali que existe naquele segmento, naquela tabela, né? O delete, se você também não incluir o where lá, você vai fazer a tabela inteira, só que ele continua marcando aqueles blocos como utilizado. Então, você não baixa a marca d'água dele, né? Então, realmente, o truncate ele é um mecanismo, mas é uma coisa que ela não é prática, né? O seu objetivo não é limpar a tabela por completo. O seu objetivo é retirar a fragmentação e abaixar a high watermark, né? Então, o truncate, para esse tio específico, se você quiser manter dados ali, ele não é uma opção, né? Mas ele, sim, se você executar eventualmente uma tabela que você não precisa mais, for uma tabela muito volátil, é um cara que você deve utilizar, e eu recomendo que ele vai ser feito muito mais rápido, ele não gera redo, né? Dados de redo. Então, não tem como voltar aquela informação uma vez que você utiliza o truncate, né? Então, realmente... dados de undo, né? Falei errado aqui. Então, é realmente uma opção para você usar em situações muito particulares, né? Esse cara. Exato. Exatamente, JP, muito bom, cara. E como o legal é que nesses podcasts, cara, a gente sempre reforça os conceitos, né? A gente já está aqui há quase 20 minutos falando simplesmente de conceitos, cara. Físico, lógico,
segmento, bloco, DML, truncate, delete. Então, são conceitos realmente que são importantes. Alguns deles são alguns comandos, né? Mas é sempre importante entender o papel deles na prática, né, cara? E se você não entender realmente o que ele faz por trás, né, a ideia, o conceito daquilo, cara, fica muito difícil, né? E é um tema que pode, inclusive, cair na prova de certificação, né, cara? Que realmente é um tema que está altamente ligado a segmentos. Então, se quem estiver ouvindo aí, que estiver pensando em fazer o ACP 19, por exemplo, é um tema, cara, que realmente você vai precisar revisar, cara. Um tema realmente importantíssimo, que você sempre tem que pensar aí que a marca d'água realmente é um conceito interessante, é o que define aí se existe uma fragmentação ou não. A gente viu que pode afetar na performance, isso pode ser feito algumas manutenções específicas, né? E, cara, vamos colocar aqui alguns exemplos práticos, além do truncate, né? Nós temos aí a questão de um dump, por exemplo, né? O dump em si, ele começa a executar os SQLs, né? Os comandos. Então, é um cara que muitas vezes pode, preservar aí e reduzir também um pouco essa questão da fragmentação, né? De diminuir a marca d'água. Exatamente. Ele é uma estratégia bem interessante, né? Porque você não tem limitações ali, como hoje é um tema que a gente vai falar na sequência, né? Mas já antecipando, que é o shrink, né? O shrink, por exemplo, se tiver uma coluna long ali, você não vai conseguir fazer o shrink. Né? Então, a importação, né? Quando você pega a tabela, executa o select mesmo, o comando SQL para criar a tabela, e depois você vem inserindo ali, esse cara também é uma tabela nova e, consequentemente, ele acaba matando a questão da marca d'água, porque ele vai inserindo ali sequencialmente, né? E você não vai ter mais aqueles buracos, você não vai ter a marca d'água ali em cima, né? Ele vai criar uma nova marca d'água baseada no que ele acabou de inserir, né? Então, uma tabela nova, do zero. Então, esse é um mecanismo, tá? Principalmente se você optar por isso, porque você tem alguma limitação com uma coluna long, né? Na sua tabela, né? Então, é uma opção bem interessante. É uma das opções, inclusive, de migração que as pessoas preferem fazer, ao invés do RMAN, exatamente para você ter essa possibilidade de reduzir o tamanho do seu banco de dados como um todo, né? Vai fazendo a migração com esse cara ali, vai levar mais tempo em relação ao RMAN, provavelmente sim, mas você tem o ponto positivo de realmente você conseguir reorganizar o ambiente como um todo, né? Por completo, né? Então, é uma opção bem interessante. Muito bom, JP. A gente está tendo até feedback aqui ao vivo, cara, do Kleber. Os conceitos explicados pelo JP no módulo de administração workshop está me ajudando muito no dia a dia. E que bom, cara. Show de bola, Kleber. Conta com a gente Kleber. aí, meu irmão. Vamos para cima. E, cara, é bem legal, né, JP, a gente falar também que, cara, na DBA Tables é uma tabela também que a gente consegue, e a DBA Segments, né, que a gente consegue ver o que tem de blocos alocados, de blocos utilizados, para a gente poder extrair também essas informações. E a questão do SPDP e do IMPDP você também consegue, de fato, diminuir essa questão, né? E acho que um ponto importante também de falar de mover uma tabela de um lado para o outro, né? Que tem alguns impactos aí, né? A nível de locar, por exemplo, uma tabela, mas que também é uma estratégia interessante para a gente poder reorganizar, né? Exatamente. Você conseguir mover a tabela é fantástico, né? O único ponto de atenção é que em algumas versões você não vai conseguir fazer isso online, né? Por exemplo, na 11G nós não tem essa opção de fazer esse move da tabela online. Então, você faz, né, com o banco em pé, com a tabela acessível, só que quando você emite o comando do alter table, você ganha o direito de fazer a operação, essa tabela fica inacessível, né? Então, os sistemas que utilizam essa tabela, ao tentar comunicar com essa tabela, eles vão receber alguma mensagem falando que a tabela está ocupada, enfim, e qualquer operação não vai ser realizada. Mas é um mecanismo que você fazendo com uma janela combinada aí com o pessoal de sistemas, é algo que é muito, muito útil, né? Você consegue fazer o move, e aí, o questão do move é, realmente, você pega a tabela, né, como é que ela está, com os mesmos dados ali, e você movimenta ela dentro do próprio table space ou em um novo table space, tá? Então, muitas vezes também é um mecanismo de migração, né? Então, você consegue fazer movimentações e quando ele faz essa alocação no novo local, aí pode ser o mesmo table space também, né? Ele começa a fazer essa escrita também de forma sequencial. Então, você acaba resolvendo a questão da marca d'água ali também, né? Do high order mark, né? Então, é bem interessante.
Show de bola, JP, muito bom, cara. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante nesses conceitos, né? E mostrar realmente como que é um conceito fundamental, né, cara? E como que muitas vezes faz sentido pensar em alguma estratégia, né? Nós demos várias opções aqui de estratégia de como que você diminui essa marca d'água, como que você identifica essa marca d'água, o que é esse conceito de marca d'água dentro do banco de dados Oracle, que é um conceito importante, que se você trabalha com banco de dados, cara, você precisa saber, se você está estudando para a prova de ACP, você precisa saber que estão no dia a dia aí de quem realmente administra esse banco de dados, né? JP, da minha parte, cara, eu acho que estou bem satisfeito aqui sobre essa explicação sobre o que é a High Water Mark. Já deu mais de 25 minutos aqui a gente falando só sobre esse tema, né, cara? E a gente sabe que é um tema fundamental e eu acho que está bem respondido nesse ponto. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu quero só acrescentar, eu falei rapidamente, né, o Shrink, só fazer uma breve explicação sobre ele também, que a gente tem dois tipos de Shrink, né, que a gente faz para uma tabela, por exemplo, e um deles faz, né, a baixa marca d'água e a outra não baixa, né. Então, quando a gente faz o Shrink Space Compact, ele não faz, né, a baixa marca d'água, e somente com o Shrink Space, esse sim, ele faz. Por isso que muitas vezes você vai ver a combinação desses dois comandos. Se você for fazer pelo Enterprise Manager e for lá no geral o comando lá, você vai ver também que ele vai botar dessa forma para você, explica para você lá o que realmente significa nos seus comandos e o que ele faz de fato, né? Acho que é importante a gente destacar isso também. E também, assim, como quase tudo que a gente tem falado aqui nos podcasts, né? Você tem mais de uma maneira de fazer também essas operações, né? Create Table, Select, por exemplo, é um outro mecanismo que funcionaria. Claro, você vai ter um pouco mais de trabalho, porque você vai ter constraints, né? Enfim, ou uma série de outras coisas que você precisa se preocupar, né? Então, talvez não seja a melhor opção, mas também é uma opção que possa resolver, né? Então, é só deixar essa mensagem aí que realmente você tem vários mecanismos de fazer, é só escolher o que mais se adequa para a sua realidade e aplicar e seja feliz. É a importância, né, de fazer essas operações com frequência de reorganização para você controlar o espaço e manter o ambiente performático, né? Exatamente, cara, perfeito. E eu acho que é sempre bom te reforçar que o Oracle te dá várias alternativas de você fazer muitas vezes uma coisa específica, né? Algumas ferramentas específicas, algumas técnicas específicas. E nesse contexto aqui de High Water Mark, né, a gente consegue visualizar também que nós podemos explorar e resolver um tipo de fragmentação, diminuir o tamanho da marca d'água com diversas técnicas, com diversas alternativas, né, cara? JP, perfeito, cara, muito bom. E eu acho que fechamos por aqui mais um podcast, cara. Obrigado aí mais uma vez pela sua contribuição. Pô, show. Eu que agradeço, Miguel. Tamo junto, valeu. Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast. Lembrando que toda semana tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM. Então assine o nosso canal aqui no YouTube, habilite as notificações. Hoje teve um rapaz que entrou numa live da DBOCM e falou: pô, o YouTube me notificou só agora. Cara, uma dica. Pega o sininho lá e habilita para notificar todas as vezes que a gente entrar ao vivo, tá? E aí com essa... habilitando o sininho, você realmente não tem a questão de perder algum conteúdo específico aqui da DBOCM, onde todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Nossa audiência tem crescido bastante. Já estamos com mais de 5.300 pessoas realmente inscritas aqui no nosso canal. Tem sido muito bom a gente poder compartilhar esses tópicos relacionados a esse universo de banco de dados, tanto para quem está começando, tanto para quem está no nível intermediário e quem está no nível avançado. Lembrando que os conceitos são fundamentais, independente do nível que você está hoje, tá? Então não adianta você querer realmente pular essas etapas, são etapas importantes. Lembrando também que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify. Então assine lá também para você ficar por dentro e não perder por nada dos conteúdos que está rolando aqui no canal da DBOCM. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!